Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 14 de setembro de 2015, segunda-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado, começando pelo índice Bovespa, que é o gráfico que nós temos aí na tela. No último farol, o que foi dito é que provavelmente o padrão de contração do índice chegava ao fim. Né? Nós tivemos 4 pregões até sexta-feira, onde o corpo era muito pequeno. O pregão de sexta-feira foi o pregão mais estreito em bastante tempo. E isso nos sugeria, então, que o pregão de hoje, segunda-feira, provavelmente seria mais direcional, teria uma movimentação mais significativa, e aqui está o resultado. A gente teve uma alta de 1,9%, um corpo significativo. Né? Então, nossa avaliação nesse sentido estava correta. Esse movimento de alta só aconteceu na parte final do pregão. A gente teve um início de pregão bem chato, inclusive. Já vamos dar uma olhadinha aí no gráfico intraday. Voltando aqui para o gráfico do índice, esse movimento de alta gera alguma coisa em termos de posicionamento? Não. A gente segue dentro de uma congestão. Antes era uma contração, agora acredito que o mercado vai desenhar uma congestão. Né? Os pontos no curto prazo mais críticos, deixa eu estar desenhando aqui as linhas, são essa resistência marcada na retração de 0,68 dessa perna de baixa, ali por volta dos 47.780, e nesse topinho, já foi testado uma vez aqui. Então, nessa região aqui nós temos uma resistência, vamos colocar até os 48 mil pontos, é uma resistência significativa. E como suporte, esse patamar próximo a 45.500. Eu acredito uma movimentação lateral dentro dessa amplitude, talvez indo um pouco abaixo do mercado, iniciar um movimento de queda, que não sugere a curto prazo, né? O mercado iniciou um movimento de alta hoje. Talvez venha até a passar abaixo desse fundo aqui, mas não... isso não geraria trade em si. É o rompimento desse patamar aqui que poderia jogar o mercado para baixo, que a gente considera bastante improvável, ou o rompimento dessa zona de resistência, que eu considero provável, mas não a curto prazo. Posso estar equivocado. Se o mercado romper, rompeu, e é sinal de compra. Tá? Olhando o mini índice no intraday, nós havíamos estabelecido, tá, os 47.300 aqui como a resistência, as proximidades aqui dos 46.550, 500 pontos como suporte, e o mercado provavelmente definiria pelo rompimento ou da resistência ou do suporte, daí gerando um movimento mais direcional, certo? O mercado abriu abaixo da linha d'água, passou acima da linha d'água, testou a resistência, veio corrigindo, daí rompeu a linha d'água para baixo. Esse rompimento para cima e para baixo da linha d'água, né? Sugeria um pregão Search and Destroy. Né? No entanto, essa barra aqui se enquadrou como uma barra elefante. Né? Dava para fazer a operação pela perda mínima, teve um bom volume, mas não era para entrar muito pesado, pela característica de ter tido um sinal de Search and Destroy e pelo fato de estar dentro de uma zona de congestão. O trade mais conservador, mais seguro, seria aguardar o rompimento ou do suporte ou da resistência. A venda para o barra elefante aqui foi estopada pela média móvel de 9, né, confirmando a ideia de um dia ruim de operar enquanto os preços ficassem dentro dessa zona de congestão. Mais adiante, no pregão, ali a partir das 13h30 da tarde, o mercado conseguiu romper a zona de resistência. Esse rompimento pareceu consistente, bom volume, bom candle, banda se abrindo, e valia a pena então operação na ponta compradora, qual que foi dado, e o mercado realmente iniciou uma baita pernada de alta. Daquele fechamento o mercado chegou a fazer quase 1.600 pontos. Claro, boa parte dessa movimentação veio após o mercado à vista ter fechado, que foi uma lástima, porque a gente não conseguiu aproveitar esse movimento nos papéis. Né? O mercado rompeu, né? Fez ali um rápido pullback, pregão entrou em fechamento para o mercado à vista e com o fechamento do mercado à vista o nosso mercado futuro disparou. Mas deu para fazer um belo day trade aqui no gráfico do futuro. E percebam que a zona de resistência foi atingida.
dos 48.650 pontos, que foi o topo marcado lá no dia 27. Aí o mercado fechou aí com um doji túmulo. Se tivesse tempo de mercado, isso aqui seria uma belíssima venda no futuro. Claro, operações de retorno à média são sempre mais perigosas que operações de rompimento, mas provavelmente geraria uma bonita venda intraday. Tá? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar então amanhã. Quero frisar que o alvo, pelo menos no intraday, foi atingido. Aí o mercado vai precisar acomodar um pouco no pregão de terça-feira antes de conseguir fluir com novas movimentações. Tá? Bom, mercado americano, dia morno, meio Search and Destroy lá também, com um leve viés mais baixista. A gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, né? O gráfico aqui do S&P 500 futuro, todos ainda mostram esse padrão de contração que também deve estar chegando no fim. Tá? Não tiramos nenhuma mensagem mais forte dos gráficos lá nos Estados Unidos. O dólar teve um dia de queda. Okay? O dólar vem corrigindo desde o candle aqui do dia 10, quando a gente teve o downgrade, mas é uma correção bastante fraca. Eu já dei minha opinião aqui em relação ao dólar. Poderia ser visto o candle do dia 10 como sinal de reversão acionado na sexta-feira, mas não mereceu uma nota muito alta. Tá? Eu considero bem provável que a gente tenha uma movimentação meio lateral aqui no dólar. Tá? Ainda com boa chance do dólar voltar a subir e romper esse patamar aqui. Tá? No intraday, nós tivemos uma abertura, um gapzinho de baixo, dentro dessa zona de congestão, okay, que tinha suporte nos 3.855 e resistência nos 3.932. Esse gapzinho de baixa logo foi fechado e ocorreu o rompimento da linha d'água no dólar. Tá? Pelo meu modelo, a gente acompanha essa operação ali no LS Live. A entrada mais adequada parecia ser aguardar o processo de pullback, que houve, processo de pullback na linha d'água, e operar na operação nessa máxima. O trade aqui valia? Valia. Né? Mas rapidamente ele foi estopado, o mercado inverteu neste candle aqui, né? Fechou abaixo da média móvel de 9, virou a média de 9 para baixo, ajuste stop para baixo, mínima, trade estopado. Depois disso o dólar veio desenvolvendo um zigue-zague descendente, mas eu não vi nenhum ótimo enquadramento em trade. Tá? A expectativa era que com esse stop o mercado caísse em busca do suporte. Esse suporte foi alcançado e rompido de leve. Mas não foi um rompimento bonito de ser operado, foi um rompimento meio esticado, né, já no finalzinho do pregão. Okay? Próximo patamar de suporte para o dólar, por volta aqui dos 3.799, 3.800. Tá? O juro também produziu um movimento de queda, vai se aproximando do fechamento do gap, provavelmente a média móvel de 9, aqui vai ser um suporte a curto prazo. Indo para as ações, Vale 5 perdeu a mínima em sexta-feira, fez uma pequena correção. Tá? Então vai ficando agora bem clara essa resistência que a gente pode atualizar agora. O ponto crítico em 16,12. No intraday não teve nenhum enquadramento mais significativo. Tá? A gente até poderia ver nisso aqui uma barra elefante. Tá? Ela teria sido encerrada com 2 centavos no prejuízo. Tá? Mas esse não foi o melhor trade. É um pouquinho distante da média móvel de 21 períodos, esbarrando a média móvel de 200. Também sem muito espaço para buscar esse suporte. O papel que realmente se enquadrou legal e que anda junto com a Vale foi a BRAP. Aqui sim, né? A BRAP montou uma bonita barra elefante, acionou, ela não conseguiu chegar no alvo que era 9,60, mas conseguiu chegar num suporte. Tá? E cumpriu inclusive os 20% da média da volatilidade. Né? Estopando pela média móvel de 9 também produziu um trade no lucro. A Petrobras testou a mínima de agosto, e ali fecha com um candle de conotação altista. A gente pode entender isso aqui como um fundo reflexo. Tá? A superação da máxima de hoje no pregão de terça-feira pode levar a uma movimentação de alta, mas o problema é que esse gap aqui oferece muita resistência. Tá? Provavelmente seria possível
a gente fica um pouco abaixo, na verdade, da volatilidade. Pela superação da máxima até essa máxima aqui, a gente fica abaixo da volatilidade. Então, é um trade mais complicado, é contra o viés. Eu preferia tentar encaixar alguma operação no intraday para se aproveitar de uma eventual superação de máxima. Tá? E se a Petrobras vier a romper essa faixa do 7,50, ela tende a dar mais um mergulho. Setor de siderurgia, Gerdau faz uma correção do pregão de hoje e já testa a faixa 6,25, a qual eu espero que venha a funcionar como suporte. Tá? Então, não era uma venda lá muito adequada. No intraday, Gerdau ofereceu uma boa operação. A gente teve um Twin Towers abrindo banda de Bollinger aqui. A perda dessa mínima aqui gerou uma venda. O mercado veio caindo até finalizar pela média móvel de 9 aqui, com uns bons % de ganho, 5% de ganho. Tá? CSNA abriu em gap de alta e foi buscar a média móvel de 200. Então agora eu considero que o alvo para essa pernada de alta foi alcançado, que nem nós mencionamos nos últimos faróis. O papel agora fica mais propenso ao movimento corretivo. Só que o papel já caiu uma boa dose no intraday e fechou com uma sombrinha inferior. Eu não vejo que estão muito forte para uma venda, porque a gente tem suporte bem próximo dos 4,48. Tá? Prefiro uma venda em 11 Minas, já vamos chegar lá. CSNA, no entanto, que era o papel que tinha no início do pregão, na minha leitura, o melhor potencial para queda, ofereceu um bom day trade. Nós não quisemos operar o rompimento da linha d'água de imediato, porque a gente estava contra a média, tinha essas sombras, não teve volume. O que a gente queria era a formação de um fundo, esperar a média de 20 períodos passar para cima dos preços e operar o rompimento do fundo. Foi o que nós tivemos no candle aqui das 13h15. A RP por volatilidade era de 3,8%. Tá? E isso foi alcançado, porque o papel caiu mais de 4,4% esse movimento. Então, gerou aí uma boa operação de day trade. Boa mesmo. Uzi Minas já havia alcançado a média móvel de 200, esse espaço entre a média móvel de 200 e esses topos, o que a gente esperava era um sinal de reversão. Né? O papel iniciou o dia forte, inverteu e fechou no engolfo de baixa, considerando a forma, o ponto onde acontece esse engolfo de baixa, eu poderia até chamar isso aí de um Twin Towers, mantendo aí um volume alto. Considero que esse papel está melhor do que, por exemplo, a CSNA para uma operação na ponta vendedora. A perda mínima de hoje, do pregão de terça-feira, abre espaço para vendas. O alvo seria mais ou menos uns 6% de queda. A média móvel de 9 seria também um alvo bastante provável. Tá? No intraday, a Uzi Minas também gerou uma venda bastante similar, com o mesmo raciocínio, né, a mesma estratégia da CSNA. O rompimento deu o que é um das 13h15. Tá? Mas o rompimento da CSNA foi mais claro, até porque houve mais volume. Tá? Então foi uma bela operação. Setor bancário, Bradesco se afasta do suporte, né? Fecha em cima dessa zona de resistência por volta dos 23,40, que vai até aqui os 23,70. Se essa resistência intermediária for rompida, daí Bradesco tem boas chances de buscar essa zona próxima aos 25,30 novamente. Mas por enquanto não enquadra nenhuma operação. Tá? Itaú, eu considero mais forte, segue dentro de um padrão de contração. Eu espero que esse padrão se desfaça para um padrão, né, de expansão, o que provavelmente viria do rompimento desse topo anterior. Tá? Mas não configuraria uma operação muito clara na ponta compradora. O ponto mais crítico do que a gente poderia considerar um pivô estaria aqui nos 28,80 mais ou menos. Banco do Brasil está numa posição delicada, né? Mostrou força hoje, mas opera abaixo desse fundo mais recente, abaixo de um fundo primário. É um papel para não fazer nada, nem na ponta compradora, nem na ponta vendedora. Mas se enquadrou numa operação de day trade para o barra elefante. A primeira barra do dia foi acionada, veio fechar abaixo da média, pediu ajuste stop, o mercado voltou a subir. Não houve stop, né? Não alcançou o alvo antes de um stop pela média móvel de 9, que foi uma pena. Fechou abaixo da média móvel de 9, perdeu a mínima, gerou stop. Para depois ir lá alcançar o alvo dessa primeira barra elefante. Foi uma sacanagem. Mas ainda assim, deu para tirar algum lucro desse papel.
Alguns outros gráficos que a gente pode mencionar. Não tem muita coisa hoje não, pessoal. BRML está rompendo essa faixa de resistência, uma congestão em fundo aqui em 12,12. Tá? Mas não teve muito volume. O volume está na média, mas não é o suficiente. Se fosse para operar, a gente teria que buscar a superação dessa máxima. Mas não chama tanta atenção assim. Copel fez um bom movimento de alta hoje, dando continuidade ao trade de barra elefante que a gente viu aqui no dia 10. Agora alcança a média móvel de 200, você tem espaço para subir ainda. Hipermarcas, a gente esperava um sinal de reversão, tá, em cima desse patamar de fundo primário em 14,30. Esse sinal aparece hoje, é um sinal um pouco pobre, é um candle vazado apenas, só consegue ser um engolfo de alta, o volume não é mais forte que os volumes anteriores, mas pelo menos dá uma desculpa para operar na ponta compradora pela superação na máxima. Mas não recebe uma nota assim tão boa. A gente fica bem atento para alguma oportunidade no intraday, pessoalmente. A gente ficou atento ao longo do dia de hoje para o rompimento desse primeiro movimento, mas o papel não conseguiu romper mostrando força. Acabou abortando o trade. As hipermarcas merecem ficar no radar. MYPK3 alcançou a média móvel de 21 períodos. Lembra que no gráfico diário a gente viu esse sinal de venda, de retorno à média. A média foi alcançada e hoje a gente tem um engolfo de alta sendo acionado. A superação na máxima de hoje permite a operação na ponta compradora em MYPK3 com stop um pouco abaixo da mínima de hoje. A mínima de hoje é 15,3. Vamos trabalhar com stop abaixo de 15. Tá, esse é um gráfico bonito. Sula 11 foi a única nota B dos possíveis trades da sexta-feira. Alcançou já hoje RP. Desde o fechamento de sexta, o papel chegou a bater mais de 5% de alta, cumpriu a volatilidade. A operação agora já saiu do risco, vai se ajustando o stop para baixar a nova mínima. Smiles, lembram vocês que nós vimos Smiles batendo uns 37,50 no intraday, né, de sexta-feira, tinha dado uma bela oportunidade de retorno à média, entrando muito volume na alta, por isso a gente achava que o papel continuaria subindo hoje. E de fato subiu 2,48 e conseguiu produzir aí um candle vazado, que nos dá também uma desculpa então para um trade de retorno à média. Mais ou menos como hipermarcas, não é um candle tão bonito, não configura um padrão tipo um piercing pattern interessante, ou engolfo de alto, qualquer coisa do gênero. Tá? O volume também não foi muito alto, mas dado o ponto ser muito forte, tá, acredito que vale a pena operar aqui. Inclusive no intraday, nós tivemos um power breakout acionado no último candle, que não teve continuidade, o mercado não dava tempo para continuar. Isso aqui pode ser trabalhado como um opening power breakout no pregão de terça-feira, a superação na máxima permite compra. Trabalhando com stop, eu preferiria abaixo de 38,30. Tá? Então, chama atenção. Então, esses foram os movimentos de swing trade que mais chamaram a atenção. Tá? Em termos de day trade hoje, eu já mencionei alguns papéis que acabaram sendo praticamente os melhores. BRML fez um bom rompimento de linha d'água dentro do método BISE junto com uma barra elefante, mas estopou rapidinho, foi um stop barato. Elet trilhou caminho bastante parecido, fez um rompimento de linha d'água bonito, não fluiu para o alvo, acabou gerando stop pela média móvel de 9, também um stop baratinho. E assim que é bom. A gente não vai acertar todos os trades, mas é bom quando a gente erra, stop barato. Quando a gente acerta, movimento grande. É perder 1,5% e depois conseguir 4% num trade positivo, deixa as coisas bem tranquilas. Tá? Gol, andarisca, gerou um trade de rompimento de linha d'água, foi acionado aqui e acabou gerando stop neste ponto. Então, primeiro fechamento em cima da média móvel de 9, tira o stop daqui, traz para cá, voltou a operar abaixo da média móvel de 9, fechou acima da média móvel de 9, traz o stop para cá, o stop foi acionado em 4,28, quando a entrada foi a 4,25. Stop, completamente aceitável. Marfrig nos ofereceu aqui um rompimento de primeiro movimento. A entrada mais agressiva poderia ser na superação da máxima desse candle, mais conservadora no fechamento desse candle. O papel conseguiu produzir um movimento de alta de 1,64%, cumpriu o alvo por volatilidade.
MYPK3, que nós vimos ali chamando a atenção no gráfico diário, o intraday também ofereceu um bom trade. Repara aqui no pregão de sexta-feira, ofereceu um rompimento de linha d'água que foi rapidamente estopado. Né? Esbarrou na média, não conseguiu passar, fechou abaixo da média, foi estopado pela média móvel de 9. Hoje faz uma barra elefante, agora rompendo a média móvel de 21 períodos, acionou, rapidamente alcançou o alvo. Tá? Então, o papel se redimiu conosco. Equatorial, chamou a atenção, poderia ter gerado talvez aqui um rompimento de linha d'água, a gente tinha que avaliar como é que esse comportamento na média móvel de 20 períodos, mas na verdade a linha d'água segurou ao longo de todo o pregão, o papel ficou andando de forma muito estreita. Quando a média chegou, nos preços a gente teve o rompimento. É um power breakout, tá? Mas que eu operaria como uma barra de ignição, o candle das 2h45 até as 3 da tarde, superação essa máxima, uma compra, o papel deu uma bela de uma porrada de mais de 3%. Tá? É verdade que o sujeito poderia ter saído na perda dessa mínima, né? Porque aqui o papel alcançou RP, né? Candle fora das bandas, trazer o stop para cá. Mas como eu mencionei no last live, as bandas estavam muito estreitas e elas abriram. Então é normal ter uma saída da banda, um movimento rápido de correção até a média móvel de 9 e depois um movimento mais amplo. Então era possível buscar uma retomada da posição na superação dessa máxima aqui. Se bem que era um trade um pouco mais arriscado, talvez não tivesse tanto tempo de mercado, né? Então ficar de fora era realmente uma opção bem conservadora. PBSC3, aquela compra que foi feita aqui vai indo muito bem, e agora o PBSC3 começa a achar resistência, quer dizer, deve achar resistência porque chegou no valor dos 28, que é uma zona onde nós tínhamos um suporte importante que foi rompido, tá? Mas ainda não há sinal de reversão. No intraday, esse trade nem foi meu, foi de um participante ali do Last Live, que viu esse rompimento. Não deixa de ser também um power breakout operável aqui, mas esse rompimento aqui é uma entrada mais conservadora, e fez um belo movimento de alta. E por fim, ESTC3 montou uma barra elefante. Agora ela nem parece tão grande, né? Mas aqui estava legal. Com bom volume, ali por volta de 2h30 da tarde, gerando compra na superação dessa máxima. O papel fez um forte movimento de alta. Opa! Forte movimento de sinal de reversão, esse engolfo de baixo, o papel fechou, dando uma pancadinha para baixo. Então foi o papel que fez uma manutenção intradiária bem bacana. Então é isso, pessoal, finalizo o farol de hoje por aqui. Lembro vocês que o LS Live está aberto ao longo dessa semana, tá? Então dê uma passadinha ali no nosso site e acessem e acompanhem o pregão junto comigo, com o Vlad, com o Stormer. Fico por aqui, um abraço, até amanhã.